Por que as redes sociais se tornaram um lugar tão difícil para a convivência do ser humano? Eu creio que é por algo chamado excesso de militância. O que é militância? Quando você abraça uma causa, quando você é simpático com alguma ideologia, por exemplo, em defesa dos animais, em defesa dos negros, em defesa dos homossexuais, em defesa das mulheres, enfim. Existem vários tipos de militâncias e só que você acaba abraçando aquilo, você constrói uma bolha social. Estamos falando muito hoje em dia de bolha social, em que você acaba fazendo discurso só para as pessoas daquela bolha e é como se todas as pessoas de fora dessa bolha fossem inimigas mortais suas. Então, muitas vezes a pessoa que se encontra numa bolha ideológica defende com a sua ideologia cegamente, sem perceber o quanto aquela ideologia afasta a pessoa de Deus, afasta a pessoa de outras pessoas. A pessoa fica presa naquela bolha, naquele casulo ideológico e, e é praticamente a missão da pessoa se torna atacar todos os demais grupos sociais, especialmente aqueles considerados inimigos. Por exemplo, no caso do feminismo, os homens, de uma maneira geral, são todos vistos como inimigos. No caso da militância LGBT, todos os héteros são considerados inimigos. No caso da militância negra ou afrodescendente, todos os brancos, ainda que sejam brancos bem intencionados, que são contra o racismo, são vistos como, mesmo esses brancos são vistos como inimigos, e assim vai. Então, é preciso tomar muito cuidado para que esse excesso de militância que hoje em dia se vê nas redes sociais não venha nos afastar de Deus e de outras pessoas. Todos sabem qual é a minha posição com relação ao homossexualismo. Não preciso ficar expondo aqui, eu tenho vídeos no meu canal que falam sobre isso, mas se você defende demais uma ideologia, defende demais um grupo social, uma bolha social, como infelizmente está acontecendo, você acaba se afastando dos outros, você fica só com aquele grupinho da sua bolha, que defende a mesma ideologia que a sua, e você não ouve conselho de ninguém, você não aceita conselho de ninguém. Todo mundo que é contra a sua ideologia vira fascista, vira inimigo seu, e você não consegue mais ouvir opiniões dos outros. Você se fecha de uma certa forma que quando alguém confronta você, você acaba se afastando, você não tem coragem de debater com a pessoa, e quando se reúne com sua bolha, com as pessoas da mesma ideologia que a sua, você fica criticando, xingando, ofendendo. Então, esse é um dos motivos pelos quais eu saí do Twitter, abandonei definitivamente o Twitter, porque lá o ambiente estava insuportável, estava terrível, estava abalando até mesmo a minha fé, abalando a minha comunhão com Deus. Então essa mensagem breve é para nos alertar a respeito da necessidade de abandonarmos a militância e entrarmos em duas coisas. Primeiramente, nos apegarmos com Deus, nós cada vez mais buscarmos a Deus, buscarmos a vontade dEle, aquilo que Deus deseja para nossas vidas, e Deus nos capacitará para testemunharmos o seu reino, para implantarmos o seu reino aqui na terra de duas maneiras, claro, de várias maneiras, obviamente, mas duas delas principalmente: a profecia e a obra missionária. O que é a profecia? A profecia é voltada principalmente para as pessoas que estão dentro da igreja, para as pessoas que já pertencem ao povo de Deus, e a obra missionária é voltada para quem está do lado de fora, para quem ainda não conhece a Cristo, para quem ainda não se converteu, ainda não recebeu Jesus como seu Senhor e Salvador. Então a obra missionária é voltada principalmente para eles. E no caso da profecia, existem várias interpretações dentro do meio cristão a respeito da profecia. Aquelas pessoas que fazem parte de igrejas históricas, que não acreditam que os dons espirituais ainda existem no período pós-apostólico, eles acreditam que a profecia é simplesmente pregar o evangelho, falar, divulgar a mensagem da palavra de Deus, por meio da pregação, por meio dos sermões, denunciando coisas erradas. Tem muito a ver com apologética. Agora, no meio pentecostal, que é onde eu estou agora, a profecia é isso também, de pregar, de alertar, exortar,
mas também tem a ver com realmente ser usado pelo Espírito Santo para prever algo que possa acontecer. Não se trata de adivinhação, não se trata de evidência, nada disso, mas se trata de alertar as pessoas a respeito de algo que possa acontecer e dar a solução para evitar que algo ruim aconteça com uma ou mais pessoas, ou até mesmo com a igreja como um todo. Então a palavra de Deus fala, eu deixarei alguns textos bíblicos para nossa reflexão. Primeiramente, esse é o texto da carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículos 3 a 5, que diz assim: Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como em um corpo temos muitos membros e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. Aqui tem a ver com a maneira com que nós, que fazemos parte do povo de Deus, devemos tratar aqueles que seguem a mesma fé que a nossa, e no desenvolvimento dos dons espirituais, inclusive o dom de profecia, o dom de revelação, que é um dom que aqueles que fazem parte de muitas igrejas históricas não acreditam que haja dom de revelação, a tal da confirmação da revelação, que explicam num outro vídeo. E a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículos 4 a 11, esmiuça mais isso com relação aos dons, inclusive o dom de profecia, o dom de revelação. Ora, a diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E a diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E a diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, e a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, e a outra a operação de maravilhas, e a outra profecia, e a outra o dom de discernir os espíritos, e a outra a variedade de línguas, e a outra a interpretação das línguas. Mas um só, o mesmo Espírito, e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Ou seja, aqui fala do dom de profecia, que está relacionado a preparar a igreja para o que possa acontecer, oferecer soluções para evitar que algo ruim aconteça. E também o dom de revelação, que é o de quando alguém é usado pelo Espírito Santo, que aqui é falado como discernimento de espíritos, tem a ver com esse dom de discernimento de espíritos, em que Deus revela alguma coisa para você, algo que esteja acontecendo com alguém, com um grupo de pessoas, e a confirmação dessa revelação é por meio de outra pessoa, por meio do texto da Bíblia, claro, sempre confrontando com a palavra de Deus, para ver se tem a ver com a Bíblia. E aqui, na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 6, versículos 1 a 8, fala como devemos nos relacionar com as pessoas à nossa volta, especialmente do meio cristão, e também os de fora, também de uma certa forma, mas principalmente com as pessoas que já estão na igreja. Irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai o tal com o espírito de mansidão, olhando por ti mesmo para que não sejas também tentado. Ou seja, temos que ser coerentes. Se nós estamos repreendendo alguém, temos que ver se nós não estamos caindo em contradição, não estamos caindo em hipocrisia. Levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo, que é a lei do amor. Porque se alguém cuida ser alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Mas prove cada um a sua própria obra e terá glória só em si mesmo e não no outro, porque cada qual levará a sua própria carga. Assim diz respeito a tal da militância, para que não sejamos militantes, assim, só apontando o dedo na cara dos outros e não sendo coerente, e devemos buscar a Deus para que não venhamos a cair em contradição e hipocrisia. E continua o texto: e o que é instruído na palavra, reparta de todos os seus bens com aquele que o instrui. Não erreis. Aqui fala, inclusive, aos que estão de fora, principalmente os que estão de fora da igreja. Não erreis. Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também se fará. Porque o que semeia na sua carne, da carne se fará corrupção, mas o que semeia no Espírito, do Espírito se fará vida eterna. E eu queria concluir com mais 3 textos bíblicos, primeiramente a carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6, versículos 11 e 12. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra os potestades, contra os espíritos das trevas desse século, contra as obras espirituais da maldade nos lugares celestiais. Na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 1 a 5, diz assim: Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar entre os vivos e os mortos, na sua vida e no seu reino, que pregues a palavra, ainda tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes com toda a longanimidade e doutrina. Porque virá tempo em que não suportarão a sua doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências,
e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu, se sobra em tudo, sofre as aflições, faz a obra do evangelista, cumpre teu ministério. Aqui está relacionado principalmente à obra missionária, a pregação do evangelho para os que estão de fora da igreja. Porque os que estão fora da igreja, eles estão ouvindo muitas vozes, muitos sons contrários à vontade de Deus, na militância. Estão ouvindo só a militância, mas não estão ouvindo o Espírito Santo de Deus por meio de seus servos, profetas e missionários. E finalmente, aqui na segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículos 19 e 21, fala sobre o ministério profético. E temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como a uma luz que ilumina um lugar escuro, até que o dia amanheça e a estrela d'alva apareça em vossos corações. Sabendo primeiramente isso, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, ou seja, o profeta não fala de si mesmo, o profeta fala do que o Espírito manda fazer. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Ou seja, se o que uma pessoa fala, uma pessoa que se diz profeta fala, cai em contradição com o que diz a Bíblia, tome muito cuidado. Então, essa é uma mensagem de alerta, uma mensagem de exortação. Eu creio que tem a ver com muito do que está acontecendo hoje em dia, principalmente nas redes sociais. Então tome muito cuidado com o excesso de militância, o excesso de bandeiras ideológicas, e volte-se para a palavra de Deus. Se você estiver uma simpatia com alguma ideologia, com alguma bandeira, confronte isso com a palavra de Deus, para que você não venha lutar contra o Evangelho de Cristo, como infelizmente muitos estão lutando. Que Deus abençoe e desoriente. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe os seus favoritos, que eu sou no meu canal. Que Deus abençoe e ouça a voz do Espírito Santo todos os dias. Deus abençoe e dê se quiser.